convite. Né? Para mim assim, é uma emoção grande falar com uma plateia tão ilustre, meus mestres, meus ídolos. É difícil, né? E falar também depois do Eurico é mais difícil ainda, né? Porque na verdade, não sei se ele ainda está por aqui, mas eu acho que ele funciona aqui nessa palestra dele como o Aedes aegypti, né? Ele conseguiu transmitir o conhecimento de virologia com uma facilidade, né, de tantos vírus, né? Assim, fantástico mesmo a apresentação do Eurico. E, obviamente, eu não faço ciência básica, eu lido mais com a clínica, e na verdade, esse é um tema novo para todos nós, né? É uma novidade a cada dia que a gente está enfrentando. Então, aquela situação, nós estamos trocando a roda do carro com o carro andando, no meio do furacão e aprendendo. Então, nós vamos falar mais da experiência clínica que a gente está ganhando nesse momento. Então, falar um pouco sobre o que tem de literatura, e é pouco, né? Essa é uma condição, uma doença que vinha sendo ocorrendo em países muito pobres, e tem pouca informação científica ainda em relação e mesmo em relação aos aspectos clínicos. Potenciais conflitos de interesse. Então, uma breve introdução, um pouco da epidemiologia agora no estado, o quadro clínico e as condutas. Então, contextualizando, tem relatos de epidemia de febre com artralgia, artrite e erupção cutânea que se assemelham que hoje nós estamos vendo febre de chikungunya, e remonta a 1824 na Índia e em outros lugares. Então, tem esse dado de literatura. A febre de chikungunya foi descrita pela primeira vez em 52, apesar de provavelmente já ser conhecida há mais tempo, após o surto do Planalto Maconde ao longo da fronteira de Tanganyika e Moçambique. O termo é derivado desse idioma Maconde e significa tornar-se contorcido. Né? Então, esse é um aspecto, mas esse é um aspecto particularmente observado nos adultos. Não vamos falar sobre crianças, vamos falar um pouco sobre as diferenças em relação ao que a gente tem nos adultos. O Dr. Eurico falou muito bem sobre o vírus, é um alfavírus da família Togaviridae, mesma família do vírus da rubéola, e tem 3 linhagens, né, genotípicas distintas: o africano oriental, o ocidental, central e meridional, e o asiático, e ganhou as Américas. A situação epidemiológica aqui no estado a incidência de 844 casos para 100 mil habitantes, distribuídos em quase a totalidade dos municípios do estado. Isso configura o boletim epidemiológico, no último, da CESA, como um cenário epidêmico no estado do Ceará. E chama a atenção aqui, em azul, ano passado, dengue, e hoje, né, nesse ano, nas primeiras semanas epidemiológicas, a gente vê que domina a chikungunya quando comparado com dengue. E Zika praticamente desapareceu. As notificações aqui de 2017, então, elas superam muito, né, ao que foi observado no ano passado. Aqui nós vamos ver como é que vai acontecer até o final do ano. A distribuição dos casos notificados, confirmados e descartados, né, aqui são os confirmados. Está havendo notificação, mas ainda uma subnotificação. Nós temos bem mais casos, obviamente, do que isso. E por faixa etária, e aí chamando a atenção para a pediatria, eu queria destacar que a faixa etária pediátrica até a adolescência representa 18% do total de casos. E uma curiosidade, abaixo de 15 anos, a gente vê que predomina mais no sexo masculino do que no feminino, e o contrário se observa a partir dessa faixa etária. É um detalhe particularmente interessante. Eu não tinha visto isso em literatura, e acho que já é um dado que nós podemos produzir, e cabe aí aos pediatras investigar essa diferença. Um outro dado interessante em relação aos exames específicos realizados no diagnóstico,
comparando essas 3 arboviroses, né, a gente vê que há uma coincidência muito grande quando se faz a notificação, a suspeita e o acerto diagnóstico com o laboratório, ao contrário do que está acontecendo com o dengue e com o Zika vírus, que o percentual de acerto é bem menor quando fundamentado em base clínica que você está solicitando os exames. Então, há uma concordância clínica laboratorial muito grande em relação à pesquisa do diagnóstico. E para ilustrar, né, essa situação epidêmica, isso foi uma família. 2 semanas atrás, toda a família internada, né, os pais e 3 filhos internados com dengue, com chikungunya, lá no Hospital São José. Né? Então, para ilustrar bem o que é uma epidemia que a gente está vivenciando na vida real. Em relação ao quadro clínico na criança. Então, as manifestações clínicas da doença são variáveis, desde casos assintomáticos até muito graves. Então, é normal que toda doença infecciosa ela tenha uma grande variação no espectro clínico. Alguns achados das crianças são diferentes dos adultos, e mesmo dentro da faixa etária pediátrica a gente vai ter diferenças substanciais. Sobretudo os recém-nascidos, os lactentes, estão no maior grupo de risco para formas graves da doença, que a gente vai falar adiante. Em relação à febre, que é uma marca da doença, né? Então, falar chikungunya sem febre seria mais ou menos uma feijoada sem feijão, não pode faltar. Então, a febre é, de fato, um aspecto fundamental, embora a gente saiba que em torno de 20%, 30% dos casos sejam assintomáticos. Então, ninguém pode levantar a mão e dizer eu nunca tive dengue, nunca tive chikungunya, se não fizer uma sorologia demonstrando isso. A febre tem início abrupto, costuma ser elevada, frequentemente acima de 39 graus. A maior parte dos pacientes tem um pico febril seguido por rápida resolução, 1/3 resolução mais lenta e 28% um curso mais bifásico. Então, a febre que desaparece, ela pode recorrer um pouco mais adiante. As convulsões febris, naqueles 3% da população pediátrica que tem predisposição genética para desenvolver convulsão febril, eu sou um deles, ocorrem também por febre do chikungunya entre 6 meses e 6 anos, e aqui sempre a dificuldade para o pediatra, principalmente quanto mais novinho esse bebê, é saber se isso de fato é uma convulsão febril ou se é alguma invasão do vírus no sistema nervoso central. Essa é uma dificuldade que a gente sempre tem. Em relação ao exantema, ele costuma ser menos frequente pelos adultos, especialmente abaixo de 2 anos. As lesões de pele mais frequentes são pigmentares na área centrofacial, o exantema macropapular e, eventualmente, ulcerações intertriginosas semelhantes a herpes. A erupção persiste cerca de 5 dias, com interpretação subsequente muitas vezes. Um aspecto importante, que diferencia um pouco do dengue, é quando surge a erupção. Então, o dengue geralmente lá pelo 4º, 5º dia depois do início da febre. E chikungunya, é marcante a gente observar isso, é que já no 1º ou no 2º dia está surgindo o exantema. Seja ele de que forma for, a gente vai ver que tem vários tipos de exantema. E esse exantema pode desaparecer e mais adiante reaparecer. E quando faz lesão bolhosa, a hiperpigmentação é uma característica muito frequente. Então aqui é de literatura, né? Esse tipo de ulceração rasa em áreas de dobras e essas lesões bolhosas. Então a gente tem mais um novo exantema bolhoso para a gente colocar no diagnóstico diferencial, né? O exantema nos menores de 6 meses pode apresentar extenso, né? Muitas lesões bolhosas que rompem e desnudam a pele, configurando um aspecto de grande queimado. A manifestação hemorrágica, de epistaxe, sangramento gengival, púrpura, é observado bem menos do que dengue, aproximadamente 10% dos casos pediátricos. Isso aqui que eu estou falando é o que a gente tem de relato de literatura
principalmente na asa, um pouco menos na asa. Aqui é um caso nosso, né? É um recém-nascido, ele estava por volta do 10º dia de vida e se apresentou com febre, um choro inconsolável e uma eritrodermia. E ele estava no hospital ainda por um motivo. Ele estava fazendo também tratamento da sífilis, né? Então estava fazendo próximo do 10º dia do tratamento e apresentou esse quadro. E tem vários bebês que a gente está observando essa situação. Não é comum você observar febre no recém-nascido, é uma coisa relativamente excepcional, principalmente nos primeiros dias, mesmo que ele tenha infecção. Não é comum, não é uma manifestação clínica comum. E o que ajuda a gente a diferenciar de outras infecções bacterianas é o fato de logo vir a erupção, uma eritrodermia, que parece que o bebê foi colocado na praia e fez uma queimadura solar. Esse aspecto inicial. E aqui mostrando, né, a gente fez a digitopressão, facilitando reconhecer que ele está com uma eritrodermia importante. E um outro aspecto interessante é o edema nas mãos e nos pés. E esse bebê tem choro inconsolável. A única coisa que alivia um pouco é quando ele consegue mamar. Às vezes ele não consegue mamar, tem que passar sonda porque ele não consegue fazer o movimento de sucção pela dor. E aqui outro quadro, um bebê mais prematuro um pouco, tinha um desconforto agora, estava com sonda, esse estava de fato inconsolável, né? Tinha alteração licórica, aqui o edema, e esse, a mãe estava lá também na maternidade, ela também estava com chikungunya. Aqui a evolução mais grave, né? Isso aqui tudo era bolha, desnudou, né? E depois fica essa hiperpigmentação. Aqui também o binômio mãe e filho, os dois com chikungunya. E esse mais grave ainda, né? Parece mesmo um aspecto de grande queimado, e chama a atenção porque a gente até elaborou um documento dos pediatras, pela Sociedade de Pediatria, para mostrar esse tipo de lesão, e interessante, porque isso é novidade para todos nós, e tinha uma criança que estava internada numa UTI para grande queimado, e não se sabia como a criança tinha chegado à queimadura, né? E a gente conversando, olha, isso é chikungunya, né? E aí foi atrás e confirmou mesmo, né? Então, é porque assim, desnorteia mesmo quem não conhece. Então, muito grave. Imagina a perda de líquido, o equilíbrio aqui, você mantém um equilíbrio aqui e um monte de porta de entrada para bactérias, né? Aqui, ó, complicação, né? Escara, né? Fazendo quase um Fournier. Esse já é uma criança de 4 anos, né? É filho de médico, né? Também parece uma queimadura solar, bem contínua, não tem uma eritrodermia, né? Uma hiperemia labial importante. Esse já é um adolescente que lembra um pouco o exantema da escarlatina. Veja que tem aquele aspecto de folículos pilosos bem realçados. Então esse é um outro aspecto também que pode tomar o exantema no chikungunya, aqui no caso no adolescente. E aqui também outro, também com a eritrodermia importante, mostrando uma hiperemia labial. Esse aqui precisou hidratar, ele não conseguia se alimentar, tinha muita perda. O que se perde de líquido aqui por febre, quanto menor a criança, é uma coisa para se avaliar muito cautelosamente, porque desidrata por perda, até pela febre, que é muito contínua e resistente aos antibióticos. E aqui outro aspecto também que chama a atenção é o exantema mais concentrado nessa porção das articulações, nessa face extensora das articulações, ele fica mais intenso. E a gente não vê isso muito em dengue, o acometimento da face palmar e da face plantar. Pode acontecer em dengue, mas não é muito comum. No sarampo, se você mostra só isso aqui, alguém vai dizer, isso aqui pode ser um sarampo, né? E mesmo não só os bebês, mas esse aqui é um adolescente, também fez essa extensa lesão bolhosa, lembra síndrome de Steven Johnson, síndrome da pele escaldada estafilocócica, então é muito semelhante o padrão dessa lesão. Aqui mostrando, né, aquele sinal glucósico, desnudamento da pele. O envolvimento articular,
ele é menos frequente nas crianças, cerca de 30% a 50%, principalmente nas crianças já na faixa etária escolar e para a adolescência. E o inchaço, sem outros sinais de sinovite, normalmente é relatado com um padrão simétrico, poliarticular e distal. Também esse é um aspecto da simetria do envolvimento articular, é muito comum e concomitante e aditivo. Existe teoria para tentar explicar a diferença dessas manifestações, principalmente em articulações entre adultos e crianças, e também principalmente em relação à evolução com cronicidade, que é muito mais comum nos adultos, né? A ideia é que a fase aguda da infecção por chikungunya seja caracterizada por uma forte resposta de tipo 1 e ocorrendo liberação de interferon por fibroblastos infectados e por outras células. Essa resposta geralmente é de curta duração, sendo primariamente limitada à fase de viremia, que pode ser mais pronunciada nos lactentes. E a resposta de tipo 1 de interferon parece ser prolongada em adultos que evoluem com artrite crônica. Então, essa é uma tentativa teórica de explicar por que essa cronicidade é tão comum nos adultos e menos comum nas crianças. Então, parece que aí que você não tem um sistema imunológico muito bom, por esse lado favorece as crianças. Mas surpreende que você não tem um sistema imunológico bom, você deveria ter mais persistência do vírus, como o Eurico falou. Então, acho que tem muita coisa para a gente discutir ainda em relação a explicar realmente o que acontece com esses pacientes. Em relação à manifestação neurológica, num surto de chikungunya nas Ilhas Reunião, 25% das crianças desenvolveram sintomas neurológicos. Obviamente aqui deve ter um endereçamento de selecionar aquelas crianças com quadros mais complicados, porque muita coisa não é notificada de paciente que não chega ao atendimento hospitalar, não demanda, fica só em casa mesmo, né? Na Índia, 14% das crianças se apresentaram com suspeita de infecção do sistema nervoso central, tinham chikungunya. Isso, obviamente, no momento epidêmico lá. Destas, 40% a 50% tiveram manifestação grave, incluindo estado de mal epilético, convulsão complexa e encefalite. Em relação às grávidas e os recém-nascidos. Então, as grávidas infectadas com o vírus chikungunya não estão em risco aumentado de doença atípica ou grave, o que é bom. E isso não é comum em outras condições. A maioria das mulheres grávidas infectadas com o vírus chikungunya não transmite o vírus ao feto. Então é bem diferente, do que acontece, por exemplo, com o Zika e outras infecções, vírus que causam infecção congênita. O risco mais elevado ocorre quando a mulher grávida está sintomática durante o período intraparto, está na viremia, isto é, 2 dias antes até 2 dias após o parto. Esse é um momento crítico, porque nesse momento, metade, 50%, elas transmitirão o vírus ao bebê, e aí sim nós temos a grande chance de ter quadros muito graves. E não existe evidência de que o vírus chikungunya seja transmitido através do leite materno. Então, por enquanto, a recomendação é que essas crianças continuem sendo amamentadas. Nos recém-nascidos infectados intraparto, muitas vezes são assintomáticos ao nascimento e vai desenvolver doença clínica dentro de 7 dias após o parto, o que é um problema, porque essa criança vai ter sintoma quando ela já teve alta em casa. Então, nós temos recomendado, se a mãe, de fato, ela é admitida no serviço com sintomas de chikungunya e nesse período crítico ela tem o bebê, esse bebê deve permanecer em observação pelo menos 10 dias, que é o período que provavelmente ele vai desenvolver algum sintoma. As anormalidades laboratoriais incluem alteração da função hepática, plaquetopenia, uma linfopenia muito importante e aumento do tempo da trombina. Eu queria chamar a atenção para isso, que a gente vê pouco descrito em literatura e da intensidade e que isso pode repercutir para o sistema imunológico. A gente tem visto linfopenia abaixo de 500 e como a gente vê vírus, geralmente espera uma linfocitose relativa, mesmo que você tenha leucopenia. E no chikungunya, na fase aguda, linfopenia é importante. Então, só para ter uma ideia, numa criança abaixo de 1 ano, o número de linfócitos normal é 1.500. Nós temos visto 300, 200 linfócitos. E isso talvez seja uma explicação de que
muitos fazem depois de infecção bacteriana secundária grave, sepse, onde a gente vai ver mais adiante. Então, os bebês têm sintomas iniciando por volta do 4º dia até o 7º dia. E os principais sintomas: febre, exantema, edema, petequias, plaquetopenia, linfopenia, pode combinar com hemorragia cerebral, estado de mal epilético e falência múltipla de órgãos. Metade das crianças apresentaram esse dano neurológico, vão ter também impacto no seu desenvolvimento neuropsicomotor aos 2 anos de idade. Então, lembrando alguma diferença importante: dengue, chikungunya, o exantema no chikungunya é bem mais precoce do que na dengue, e a plecotrenia é mais frequente na dengue. Mas, para nossa surpresa, nós temos visto pacientes internando com 15 mil plaquetas, 10 mil plaquetas e com chikungunya, e todo mundo apostando em dengue nesses pacientes. E, eventualmente, também casos de infecção simultânea, né? Dengue e chikungunya juntos no mesmo paciente ao mesmo tempo. Então, diferenças aqui. Então, resumindo, né, essas lesões pigmentadas vesículas são bem mais frequentes na criança do que nos adultos, principalmente nos menores de 6 meses de idade. Já artrite, artralgia, tenossinovite, dor lombar, mialgia são mais frequentes nos adultos. E assintomáticos, 30% a 40%, mais raramente no recém-nascido, nos lactentes, em que a taxa de infecção é maior. A artralgia crônica é improvável em crianças, felizmente. A manifestações hemorrágicas mais frequentes nas crianças, e também convulsão, encefalopatia, meningoencefalite mais comuns nas crianças. As síndromes neurológicas pós-infecciosas se manifestam tanto nas crianças quanto nos adultos. Aqui só para um marco que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui foi o primeiro caso de chikungunya em criança no Ceará, ano passado, né? E isso foi surpreendente para a gente, né? Não sabíamos, nunca tínhamos visto um caso, e ele chegou para o Hospital São José, era um bebê de 3 meses, procedimento de Eusébio, tinha febre intermitente e muita irritabilidade, com choro quase contínuo. Chegando no São José, o que se pensa? É uma meningite, né? Porque nesse momento ele não tinha exantema. Então, mas após 48 horas, desenvolveu uma eritrodermia, tipo queimadura solar. E a gente ficou na dúvida: nossa, esse bebê está fazendo uma pele escaldada, tudo estranho, não tem foco de porta de entrada na pele, né? A febre cedia parcialmente com paracetamol e quando mamava. E aí apareceram as lesões, começaram a aparecer essas pequenas vesículas, e graças ao que a gente tinha olhado lá da experiência dos colegas lá de Feira de Santana, que tinham publicado algumas vesículas, a gente começou a fazer isso. É chikungunya. Chegou a gente, né, nas crianças, né? Então essas lesões, essas pequenas vesículas, né, são bem sutis, né, algumas vezes, tem que procurar. O edema nas mãos, nos pés, mas esse bebê chorava direto, inconsolável. A febre cessou no 4º dia, e a irritabilidade persistiu até o 6º dia, e depois formaram bolhas importantes, e depois evoluiu para crônicas, aqui já na fase de crônica, de hiperpigmentação. Ele tinha uma fontanela abaulada intensa, mas foi feito o líquor e estava normal. Na semana seguinte chegou outro com quadro semelhante, esse a gente fez o líquor e tinha de fato a operação que lembrava mesmo da meningite viral. Chamar a atenção para os exames dele, veja que não tem uma concentração, como a gente costuma observar nos casos graves de dengue, não tem uma leucopenia tão importante quanto a gente costuma observar no dengue, mas chama a atenção a linfopenia, e lá para frente é que ela vai um padrão esperado para o vírus, né, que você tem predomínio de linfócitos. E nas crianças também até 4 anos